Então, Frei Bernardo Vasconcelos foi um jovem beneditino que nasceu em Celurico de Basto no ano de 1902, ou seja, no dia 7 de julho, e que faleceu ainda com 29 anos, a 4 de julho de 1932. Ele nasceu aqui na Casa do Marvão, que é uma casa que fica aqui junto à Igreja Paroquial de São Romão do Córgo, e teve uma infância muito feliz. Era um jovem muito humilde, de uma família considerada abastada aqui na nossa região de Basto, mas era uma criança de gestos humildes para com todas as pessoas que o cercavam. Ele era o sétimo de 8 irmãos, que fez então o seu percurso escolar aqui em São Romão do Córgo e depois, em 1912, foi estudar para Lamego, para o Colégio Beneditino de Lamego, com os seus 2 irmãos. Quando terminou esse percurso escolar, ele fez então a primeira comunhão, fez também o crisma em Lamego e depois foi acometido por uma doença. Na altura, ele já tinha uma saúde bastante frágil, que depois se veio a agravar anos mais tarde e que veio a provocar a sua morte, e então teve que regressar a casa para fazer esse tratamento. E passou então um ano aqui na casa do Marvão. Então decide voltar para Coimbra para estudar Direito. Nessa altura, então, ele começa a frequentar o Centro Académico de Democracia Cristã, faz parte também das conferências de São Vicente de Paulo e então voltou, ou seja, a sua vocação voltou-se mais para algo maior. Daí ele ser considerado um poeta místico, que depois veio quando começou a escrever os seus poemas, que mais tarde foram editados, era uma interioridade com Deus, uma forma de estar com Deus que ele tentava colocar e exprimir nos poemas que escrevia. Depois de estar nas conferências de São Vicente de Paulo, mais tarde ele vai fazer uma peregrinação a Lourdes e vai fazer uma experiência em Lourdes como maqueiro e então é considerada a grande viragem na sua vida em que ele decide seguir a vida religiosa e começa a fazer uma aproximação então à ordem beneditina através de Dom António Coelho, que veio a ser o seu grande amigo, o seu grande confessor e a pessoa que o orientou ao longo da sua vocação. Ele mais tarde parte então para Samos, em Espanha, para fazer o noviciado e depois regressa a Portugal, continua também com alguns problemas de saúde e decide matricular-se em Teologia, partindo para a Bélgica então para estudar, para Lovaina, para estudar Teologia. Só que esteve apenas lá um mês porque foi aí que descobriu que tinha um mal de Pote, ou seja, começou a ter muitas febres, muitas dores no corpo, na coluna, uma tuberculose na coluna vertebral, que lhe provocavam muitas dores e febres, e então ele teve que regressar a Portugal e começou a frequentar o curso de Teologia na Universidade do Porto, ao mesmo tempo, na Faculdade de Teologia do Porto, Católica, ao mesmo tempo que fazia os tratamentos. Acabou por nunca ser ordenado sacerdote, que era o seu grande ideal, era o sacerdócio. Acabou por fazer apenas os votos enquanto beneditino e faleceu na Foz do Douro, então, a 4 de julho de 1932. Ele estava em Singerga, não é? No mosteiro de Singerga. No Porto existe também o mosteiro de São Bento da Vitória, só que ele, devido ao seu problema de saúde, ele foi cuidado pela sua irmã, pela Maria Bárbara. Ou seja, ele vivia num apartamento no Porto, junto à Foz do Douro, porque um dos tratamentos da época eram os banhos de sol. E então ele estava dispensado de viver no mosteiro para poder fazer esses tratamentos. Ele sempre foi um jovem que gostou muito de escrever. Existem muitas cartas dele para a mãe, para os seus amigos, porque ele depois, como ficou debilitado também bastante cedo, a única forma que ele tinha de estar próximo das pessoas era escrevendo. Não é? E então existem
em arquivo, não é? E diversas cartas deles para com essas pessoas, e a poesia acabava por ser um refúgio daquilo que ele sentia. Porque ele, no ano de 1924, ele esteve no primeiro Congresso Eucarístico, que aconteceu em Braga, que celebramos agora o centenário no próximo ano, em que ele falou sobre o ideal cristão, em que falou da sua própria experiência, da sua interioridade com Deus, que devia ser através da comunhão eucarística. Ou seja, que os jovens deviam seguir esse caminho. E também há relatos de jovens, de colegas dele de faculdade, que dizem que ele passava longas horas na Sé Velha de Coimbra a rezar junto ao sacrário, que era lá que ele passava a maior parte do seu tempo. Ele todos os dias gostava de rezar o terço, fazia a via sacra. Há relatos de que ele gostava, por exemplo, de fazer tapetes de flores na Páscoa para receber Cristo. Esta é a Casa do Marvão, então é a casa onde nasceu Frei Bernardo de Vasconcelos. É um solar do século XVIII, das casas mais típicas que nós temos aqui no Concelho de Celurico de Bastos. Esta casa, então, é composta pela sala de entrada, uma sala que é a sala dos retratos, em que temos, então, alguns quadros alusivos à família de Frei Bernardo, o pai, a mãe, as irmãs, e depois também mais focada no herdeiro da casa, que foi então o irmão, o Roberto, que casou com a Dona Isaura, e que seria então, foi o irmão que depois deu seguimento à linhagem, por assim dizer, aqui na casa. Encontramos também alguns poemas de Frei Bernardo que estão expostos, que estão transcritos em alguns quadros, e temos também alguns escritos do seu primo Teixeira de Pascoais, também aqui presentes. Depois, o oratório é o símbolo mais emblemático da casa, seria então o local onde eles fariam as suas orações, e depois temos também a cama onde faleceu o Frei Bernardo. Essa cama foi trazida da Foz, que foi onde ele esteve, onde ele faleceu, e temos também o berço onde ele foi criado, por assim dizer, e todas as pessoas que nasceram nesta casa foram criadas naquele berço, os seus irmãos, os seus sobrinhos, todas as pessoas que aqui nasceram foram lá criados. A casa esteve habitada até há muito pouco tempo, cerca de 5, 6 anos, por uma das sobrinhas de Frei Bernardo, Dona Maria Emília, mas neste momento está desabitada. É apenas, costumamos fazer visitas a grupos que nos pedem. Um dos livros de Frei Bernardo, que é o Cântico de Amor, que é um livro de poesia e que tem alguns textos dele, foi a ideia de Dom António Coelho, por assim dizer, de publicar alguns dos seus poemas. Ele na altura não queria muito, mas acabou por aceitar, e dizem que na véspera da chegada do livro, que o Frei Bernardo que dizia que o livro iria chegar, mas ele já não iria estar cá para tocar nele, para o ver. E a verdade é que no dia em que o livro chegou às mãos dele, chegou para ele ver, ele tinha falecido. Ou seja, o livro foi editado precisamente no dia em que ele faleceu. Ele acabou por nunca ver a sua obra publicada.